Se você tem a sua Bíblia com você, pode abrir comigo em 2 Pedro. Essa é a nossa última semana, estudando as duas cartas que Pedro escreveu. A primeira ele escreveu para uma igreja que estava entrando num tempo difícil. E ele queria prepará-la para perceber que eles estavam entrando num tempo difícil e para proteger eles. A segunda carta que a gente tem visto foi escrita para um grupo de pessoas que foi muito impactado por falsos ensinos, que estavam dizendo coisas que fazia sentido, mas não eram verdade. Coisa que eles misturavam. Então, você vê que de repente eles se encontravam onde eles começaram. E muitas vezes na conversa do Pedro, o que eles faziam, a conversa era muitas vezes sobre o final dos tempos. E as pessoas perguntavam, olha, quando Jesus vai voltar? Algumas pessoas falavam, não, ele já veio. Muita confusão nisso. Imagine um tempo no mundo que tudo nesse mundo está muito fora de estabilidade. E todo mundo percebe que, olha, tem alguma coisa a mais acontecendo aqui. Será que a gente está no final dos tempos? Olha tudo que está acontecendo na nossa volta. Será que isso está realmente apontando para a volta de Jesus? Nesses momentos, os falsos ensinos se levantam, como nos nossos tempos, e eu quero pregar para você sobre isso. Olha, mais uma vez eu quero lembrá-los. Está aqui esse livro. Faça dele uma prioridade na sua vida. E você sabe o que ele fala logo no finalzinho da carta? Então, lembra que o trabalho dele era proteger essas pessoas dos falsos ensinos. Jesus nos ensinou que não tem nada que a gente pode ganhar, merecer ou... E as pessoas estavam... No final, o que Pedro fala, olha, não tem o que a gente pode fazer. É por graça. Não tem nada que a gente faz. E a gente continua celebrando isso. Olha, no final desse culto, aliás, eu quero te explicar. Talvez você não veio preparado, mas se você sentir que é seu momento, eu vou te convidar para ser batizado. E você vê esse ato do batismo é uma foto, é um retrato de se identificar com Cristo, com a morte dele, com a ressurreição dele. E quando você sai dessa água, identificado com ele, você grita para o mundo, eu sou de Cristo. E quando você faz isso, você representa o que esse versículo está fazendo. Cresce em graça. Muitos talvez nunca fizeram isso. Talvez alguma coisa te segura de fazer isso. E a gente quer te dar a oportunidade hoje de crescer também no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tem tanto que à medida que a gente continua lendo a palavra de Deus, a gente aprende. O pastor Nate mencionou um pouquinho agora há pouco. Eu mesmo estou muito maravilhado com tudo que tem acontecido nessa igreja, desde a idade mais pequena, menorzinho, até os adultos grandes. Muito obrigado
pelo que você tem feito por esse lugar. Se preparado para ensinar nossos grupos, para ensinar as crianças. Você vai ver que esses grupos que a gente tem, grupos pequenos, têm crescido muito. E a referência dele, eles vão... Mesmo os jovens estão aprendendo a Bíblia. Tem um grupo também de estudantes universitários que têm estudado a Bíblia aqui. E nessa quarta-feira à noite, eu cheguei num grupo e eles estavam lá estudando a Bíblia. Um monte de gente estava aqui no seminário, no evento que a gente teve. O que eu estou querendo dizer é que eu vejo muitos de vocês engajados nisso. Muitas vezes por você mesmo, lendo a palavra, ouvindo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Quero muito que você abra sua Bíblia na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mas talvez eu vou ler um pouquinho os versículos antes. Vou te falar, vou ler um pouquinho antes. Deixa eu te falar onde que terminamos a semana passada. Olha o que ele falou no versículo 9. Que Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você veja, Deus está nos convidando para ser pessoas dele. A gente vai entrar em um assunto bem pesado aqui, em alguns minutos. Você vai ver como Deus responde a um mundo pecador com uma mão pesada. Mas eu quero te lembrar do contexto, que Deus é um Deus paciente. E se vire do seu pecado para Deus. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Viu o que eu estou falando? Você sai de um Deus paciente para esse momento em que tudo muda. E como um ladrão na noite, as coisas mudam radicalmente nesse mundo. E você vê esse mundo aqui vai passar. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, isso é o que está vindo. Esse vai ser, quando eu falei para você, abre esse livro, leia ele. O meu coração para você, à medida que você se pergunta, como eu posso agradar a Deus? E eu te falo, lendo esse livro, reconhecendo que você é parte desse mundo e que Deus tem um plano e você é parte desse plano. E que você perceba e queira fazer parte desse plano. Que você não queira fazer parte dessa parte da destruição, mas eu quero andar com Cristo. Vamos de volta ao versículo 11. Visto que tudo será desfeito, esse tipo de pessoas é necessário que vocês vivam de uma maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão com calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então a gente tem uma afirmação muito forte de destruição. Olha, tudo que você conhece destruído pelo fogo, seguido
por restauração e renovo. Enquanto eu estava meditando sobre essa passagem essa semana e olhando no versículo 12 agora, e eu leio as palavras esperando por Ele. Eu não posso ignorar os eventos que estão na nossa frente agora mesmo. Orar pela paz em Israel, de Jerusalém. Aliás, Deus nos fala para fazer isso. Vendo que tudo está acontecendo no nosso país, o pouco que eu consegui ver, com o hurricane que a gente teve, eu não consigo nem saber o que as pessoas realmente passaram. Ele acaba falando sobre isso. Olha, vai ter um dia que tudo isso que acontece no meu mundo, nesse físico mundo, nesse mundo quebrado, um dia tudo isso vai ser feito correto. Eu me lembrei muitas vezes durante essa semana. Eu pensei, lembra que Jesus, quando falou sobre a oração, lembra o que ele... Vamos colocar lá aqui no texto. Esse texto da oração na tela. Olha o que ele falou. Olha o que Jesus falou. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tá vendo? Quando você ora, a gente está pedindo, venha o seu reino. Porque tem um tempo que vai chegar que todo esse mal, esse mundo quebrado, vai passar. E esse novo céu e essa nova terra vai chegar. O que ele está nos dizendo aqui é que Jesus disse: ore para que Deus traga esse reino. E é isso que ele está falando em 2 Pedro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Eu me pergunto se essa seria a sua oração essa manhã. Você se importa de ficar de pé e a gente orar em unidade essa oração? Ainda essa semana. Você se importa de fazer comigo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Se importa de baixar as cabeças e pausar e deixar essas palavras caírem no seu coração. Amém. Então, quando ele diz, o seu reino venha, você provavelmente já orou isso. Da mesma forma que a gente já fez. Repetindo o que Jesus mandou a gente orar. Deus, venha o teu reino. Tem uma parte onde que o reino dele vem na realidade plena. E isso nos lembra o que a gente está lidando aqui. Nós temos um rei. E ele tem um reino. E o nosso rei reina e governa nesse reino. E está vindo um dia
onde que isso vai se revelar completamente. E todos nós que estiverem dentro desse reinado, desse reino e reinado, vamos reinar com ele. Essa bagunça que a gente está vivendo hoje, é difícil de acreditar como a gente chega nesse ponto. Eu quero andar com você sobre isso. Eu quero voar com vocês rapidinho sobre as coisas que ainda vão acontecer. O que vai acontecer nos próximos capítulos? A gente tem essa promessa de que essas coisas irão acontecer. Muitas pessoas gastam muito tempo lutando sobre os detalhes de como as coisas vão ser. Mas eu não quero fazer isso hoje. Mas eu quero que você tenha uma ideia, para que isso entre na sua cabeça. Eu quero te convidar para olhar para essa tela aqui, começando na esquerda. O que vai acontecer? Olha ali na esquerda. Veja, nos dias no futuro, de alguma forma, no futuro, aqueles que colocaram a fé em Jesus vão ser removidos desse mundo. Em 1 Tessalonicenses fala que Deus, Jesus, o Senhor vai vir. Aqueles que estão vivos vão ser chamados a estar com Ele nos céus, para sempre com Ele. Isso é uma das coisas que as pessoas gastam muito tempo lutando sobre isso. Lembra o que fala no 1 Tessalonicenses 4. Isso deveria ser uma coisa para confortar todos. Isso é o que eu quero que você lembre. O que Paulo falou em Tessalonicenses era que essas coisas deveriam te confortar, não ser matéria de debate e complicação. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Isso talvez aconteça muito em breve. Talvez a gente esteja aqui ou não. Como igreja, eu quero te encorajar. Por culpa das promessas do final do tempo, dos finais do tempo, e falando sobre a volta de Jesus, vai existir aquele dia, o dia do Senhor, que é como aquela foto, aquele retrato sobre julgamento. E isso deveria ser assustador para os filhos de Deus? Não, para os filhos de Deus não. Quando você vê as coisas acontecendo, o texto não explica muito onde as pessoas vão, mas bom, depois que essa primeira parte e é possível que aconteça um pouquinho antes, vai aparecer um anticristo, vai aparecer na cena. O que ele vai fazer é... Ele vai vir com uma coisa muito positiva. Ele vai oferecer paz. Você pode imaginar no mundo como esse de agora, alguém... Parece longe da gente aqui, mas... Imagina se as guerras que têm acontecendo se chegassem mais perto da gente. E de repente aparece alguém que tem o poder para dizer: olha, me entendi tudo, falei com todo mundo. Olha, eu consigo trazer paz, inclusive para Israel. E aí vai começar o que é chamado a Grande Tribulação. Então vai ter
tempo de muita dificuldade aqui nesse mundo. E na metade dessa grande tribulação, 3 anos e meio, e esse anticristo ele vai falar para Israel: você pode construir seu templo aí. Mas o anticristo vai falar: você pode construir Israel, reconstrói esse templo. E o povo de Israel vai falar: uau, maravilha, a gente tem a paz, vai construir nosso templo. E aí esse anticristo, depois desses 3 anos e meio, vai entrar dentro desse templo e vai colocar a si mesmo como uma pessoa a ser adorada. E aí começa a outra metade da grande tribulação. Vai ser chamado tempo de Jacob. E as coisas vão ficar terríveis, eventos terríveis. E Deus lidando com os problemas do pecado. E tudo vai culminar. E vai culminar na Batalha de Armagedon. E no momento que parece que todos serão destruídos, Jesus vai voltar. E ele vai tomar conta de tudo. Satã Satanás vai ser preso definitivamente, não vai existir. Imagina uma vida tendo uma vida sem Satanás. E Jesus vai vir com os seus santos e reinar aqui por 1000 anos em paz aqui no mundo. E tem palavras que a gente ouviu como: o leão vai deitar com um cordeiro. Eu olho para o meu jardim e eu tenho uma convenção de cervos lá atrás, 20 cervos às vezes lá. Esse milênio vai estar lá. No milênio, a raposa vai estar junto com o cervo. E depois desses 1000 anos, o diabo vai ser solto por um período curto. E ele vai ser finalmente colocado em prisão. E finalmente a humanidade vai chegar e ser julgada pelo que eles fizeram. E a gente sabe a gente sabe muito bem que a gente não pode fazer nada o suficiente para nos salvar. E eles vão ser julgados com esse peso. E as pessoas que não confiaram nos próprios trabalhos vão ser jogadas no inferno com Satanás. E essa nova terra agora toma lugar. E tudo que a gente conhece agora vai ter um período de tempo que vai ser muito, muito difícil aqui. Essa é a minha interpretação. Eu acho que a igreja vai subir antes. Outras pessoas, muito boas pessoas, também pensam que não é dessa forma que vai acontecer.
Mas o que eu quero que você saiba é que os problemas vão ser tratados de uma vez por todas. Eu penso que tudo isso é importante a gente saber. É fascinante que mesmo os que não acreditam fazem referência a isso. E eu vi uma foto essa semana que tinha lá uma legenda, cena apocalíptica. Então, existe um senso comum, mesmo naqueles que não confiam em Jesus. Existe um senso comum que alguma coisa vai acontecer. E a gente sabe que tudo que Deus disse que aconteceria, acontece. Eu não acredito que isso foi escrito somente para nossa curiosidade ou conhecimento. Eu não acho que é para criar medo ou para nos chocar de alguma forma. Ou mesmo tá ali para te provar que existe um plano. Mas eu acho que está lá para a gente pensar muito pessoalmente. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, olha o que ele está dizendo. Porque Jesus está vindo. Porque todas essas coisas vão acontecer. Empenhem-se para serem encontrados por Ele. Empenhem-se para serem encontrados em Jesus. Me escutem. Me ouve. Você não está indo bem se você não está indo bem espiritualmente. Com as coisas ficando tão terríveis no nosso mundo, com um medo do mundo ao nosso redor chacoalhando, a possibilidade das coisas que estão vindo, quando eu e você estamos cientes do que está vindo e quando a gente pensa sobre esse lugar de restauração e paz, nós pensamos, uau, eu preciso me empenhar para ser encontrado em Cristo. Eu quero te parar e te encorajar. Coloque sua confiança em Jesus hoje. O que você está passando na sua vida pessoalmente agora? Perdeu alguém na família? Um problema no casamento? Um problema com os filhos? Sua saúde? Tudo isso vai mudar se você colocar sua confiança em Cristo. Ele pode cuidar disso. Você não consegue. Não existe medicação suficiente no mundo. Mas Jesus vai te salvar, Ele vai te dar paz, Ele vai te carregar. Ele te ama muito. Ele te ama muito que Ele deu a vida por você. Ele sabia que você não conseguia fazer isso por você mesmo. Ele diz, seja diligente para ser encontrado em Cristo. Talvez você fez aquela oração simples um dia, mas nada mudou. Diga novamente, Jesus, eu quero estar mais próximo de você, Jesus. Deixe Jesus transformar você de dentro para fora. Empenhe-se para ser encontrado nele.
Na eternidade você não vai estar na frente das pessoas que te seguem nas mídias sociais. Na eternidade você não vai ficar de se apresentar na frente um do outro. Da sua esposa, ou marido, ou pastor, ou qualquer daquelas pessoas que você vai à procura de respostas. Você vai estar de frente com Cristo. Por isso que o apelo aqui é para que você se empenhe para ser encontrado nele. E ele continua: imaculados, inculpáveis. Isso que a gente encontra aqui. Porque o que Jesus fez na cruz, ele colocou a justiça dele em você. Ser justo, ser imaculado é não ter qualquer mancha. A gente tenta e a gente fica mais e mais desencorajado. Jesus é a única resposta. Se vire para Ele. Quando Deus vê a justiça de Cristo em você, lembre-se, quando Jesus morreu na cruz, Ele tomou a punição do seu pecado. 2000 anos atrás, na cruz, tomou o seu lugar. Quando você coloca sua confiança nele, ele coloca Deus vê você de forma imaculada e inculpável. Lembra que eu estava falando sobre o versículo que eu estava falando sobre o conhecimento? O conhecimento é o conhecimento de Cristo. O que nós sabemos é que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós amamos Ele. No livro de Tito fala, ele nos ensina a falar não para tudo que não é de Deus. Nós estamos nesse mundo, vivendo numa bagunça. Mas a gente se levanta acima disso, porque nós conhecemos Cristo. Lembre-se que a forma de Deus é sempre certa e sempre melhor. Isso que eu quero colocar. Você acabou de falar sobre graça, crescer em graça. E agora você está falando sobre esse trabalho, e eu tenho que fazer tudo isso. Eu pensei que eu era salvo por graça. Sim, você é salvo e vive por graça. Mas não é uma coisa que acontece uma vez só, no dia que você foi salvo. Mas é uma coisa que você vive todos os dias da sua vida, e que você é lembrado todos os dias. E todos os dias eu sou lembrado e eu cresço nisso. Que todos meus esforços e trabalhos não me aproximam de Deus. Ele nos fala isso. Empenhem-se para serem encontrados nele em paz, imaculados e inculpáveis, e em paz. Shalom. Da forma que deveria ser. E no meio do mundo que tudo não está, nada está como deveria ser. Quando Jesus está na sua vida, Ele traz paz. E Ele permite
que tudo seja feito certo. Coisas que estão completamente erradas no mundo que você vive. A paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus vai reinar no seu coração e na sua mente. Isso é o que eu quero para você. E Pedro, que gastou muito tempo com Jesus, que era um cara que fez muitas coisas erradas, ele trouxe essas palavras. Deixa eu pular para o finalzinho, para o final dessa passagem. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se de que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja a glória. A Cristo, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Palavras ativas. Esperando por, lutando pelo dia, sendo diligente, crescendo. Eu quero, agora que a gente termina o nosso tempo junto, nós falamos muito sobre crescer. Eu quero que você coloque sua confiança em Jesus. E se você está aqui essa manhã e fala, olha, eu quero essa paz. Eu quero te convidar a ser batizado essa manhã. E o batismo significa ser identificado com Cristo. Engraçado como o inimigo tenta roubar uma coisa tão bonita. Uma das coisas que eu tenho pensado é o que significa se diligentemente ser encontrado nele e ter Jesus como primeiro na sua vida. E para alguns de vocês, começa quando você coloca a sua confiança em Cristo. Alguns de vocês dizem, eu quero ser batizado. Olha, talvez você fale, mas eu já fui batizado como bebê. Olha, eu fui batizado como bebê, mas foi alguém que decidiu por você. Outra coisa que você pode estar pensando, olha, aí minha família vai criar algumas tensões lá em casa. Lembra, não é a sua família que vai estar naquele dia, é Jesus. É uma decisão pessoal. Não é sobre sua família, sobre a vida sua vida social. É sobre Cristo, somente Cristo. Lembre-se que em muitos lugares, aqueles que se batizam perdem o trabalho, a família, e mesmo assim, vale a pena, porque Jesus é mais. E eu quero te convidar. Lembra quando Jesus falou para Pedro, mas quem você diz que eu sou?
Você vai ter que... Isso que eu vou te perguntar aqui em cima. É a mesma... A resposta que Pedro deu para Jesus. A resposta que Pedro deu foi: você é Cristo, o Filho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos promover isso, a gente vai gritar isso. É nós dizendo, é tudo sobre Jesus. A propósito, não se preocupa sobre roupas de banho, toalha, chinelo. A gente tem tudo aqui para você. A gente tem secador de cabelo, a gente tem tudo. Mas você fala, poxa, minha família não está aqui. Não é sobre a sua família, é sobre Jesus. Eles podem assistir nas mídias sociais depois. Mas é você dizendo, eu me identifico com Cristo. Quantos de vocês poderiam dizer, é a hora de me identificar com Cristo? Eu estou animado. Estou animado para ser parte da família dele. Deixa eu orar. E eu vou te convidar para que você se levante e adore e seja batizado. Senhor Jesus, obrigado por essa série sobre coisas que realmente importam nesse mundo. Nós sabemos que está acontecendo muitas coisas duras no mundo. Guerras na Ásia, na Europa, tempestades no sul. Muitas pessoas sobrecarregadas agora, e nós oramos sobre cada um deles, ainda que a gente não conheça a situação deles. Deus, pessoas nessa sala hoje, talvez exista guerra na vida deles hoje. Eu oro para que eles sejam identificados com você e o Senhor os fortaleça. E eu oro que isso esteja sobre cada pessoa nessa manhã aqui. E sobre esses que estão se sentindo fortemente, que querem se identificar com você. Eu oro para que esse momento seja um momento poderoso. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Você pode se levantar comigo agora? Nós vamos adorar. E você pode vir, você quer ser batizado. Eles vão te perguntar, a única coisa que eles vão te perguntar é por que você quer ser batizado. E a resposta é simples, porque você colocou a sua fé em Cristo, somente em Cristo. E, por favor, não espere. Você pode vir aqui e escolha ser batizado.